Vamos orar. Senhor, Tu és soberano. Tuas decisões são absolutamente soberanas. Nós estamos aqui essa noite para nos colocar debaixo da Tua soberania. E eu te peço, Senhor, que o Senhor visite cada coração aqui nessa noite. Corações feridos, machucados. Talvez por trás de um sorriso há um coração cheio de mágoa, de ressentimento, onde a raiva tomou conta. Senhor, que essa noite seja uma noite de libertação, de milagres, de renovo, de visitação do Senhor. Visitação do Senhor sobre as famílias, sobre os casais, sobre nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Pai, vem neste lugar, sopra do Teu Espírito. Vai tocando agora sobre cada vida. Tocando agora, Senhor. Deus, quebrando, Deus, todo jugo, toda cadeia, toda tristeza de coração agora, em nome de Jesus. Caia por terra todo o laço do inimigo, tudo que tem trazido confusão às famílias, tudo que tem trazido confusão aos casais, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, o Senhor vem ao nosso encontro, é o que diz essa canção, e nós cremos nisso. Nós cremos verdadeiramente que o Senhor vem ao nosso encontro, nos alcançar nessa noite, nos visitar, falar conosco. Fala, Senhor, conosco. Toca na nossa vida, Senhor. Renova também as nossas expectativas, as nossas esperanças. Que o nosso coração saia daqui hoje alegre, porque o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Sim, Senhor. É possível ficar bonito com o coração alegre. É possível ficar bonito com o coração alegre. Alegra o nosso coração nessa noite, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Pode aplaudir Jesus mais uma vez. Que só Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Gente, boa noite, né? Eu sou o Léo. E agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Sempre trazer a palavra, assim, falar das coisas de Deus é uma alegria e também uma responsabilidade. Você consegue fazer um fundinho pra gente? Aquela, né? Taranã, taranã. Isso aí. Então, uma responsabilidade. Então esteja intercedendo por mim aí, sentadinho, né? E a gente está numa série, Inimigos do Coração. Tem sido muito legal, né? O pastor falou semana passada sobre a culpa. Quando eu te devo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a raiva. Que é quando você me deve. Antes de mais nada, eu quero dizer que alguns engraçadinhos e engraçadinhas falaram que eu estou vestido de Ronald. Então, estou de olho em vocês, né? Eu sei que vocês estão por aí, não vou citar nomes, mas é para manter o padrão, né? Isso é um elogio, viu? Manter o padrão aqui, manter a vibe, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a raiva. Deixa eu olhar para a carinha de vocês. Consigo imaginar vocês com raiva. Vocês passam raiva, não? Imagina, né? Ninguém aqui, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A minha proposta é a gente ser um pouco mais sucinto na palavra e investir um pouquinho mais em oração. Investir um pouquinho mais, um tempo e de repente Deus vai falar com você e aí nós vamos estar orando junto com você. Ok? Então a gente vê na Bíblia, gente, uma direção clara de Deus sobre a necessidade da gente gerenciar a raiva. A gente vê isso na Bíblia. Uma preocupação do Senhor com relação a isso. Então hoje nós vamos falar de algumas receitas práticas, porque a fé ela é muito prática. Agora precisa praticar. Tiago diz, não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então tem muita gente que ouve, mas não consegue praticar. E a fé ela precisa ser exercitada.
Mas antes, um pouquinho antes, eu quero falar do coração, porque nós estamos falando dos inimigos do nosso coração. E tem muitos textos na Bíblia que relatam a importância dele para o nosso relacionamento com Deus. Vários textos. Mas eu gostaria de ressaltar um, que está lá em Provérbios 4, 23. Então vamos começar, vamos dar sequência aqui. Aqui eu já desisti, viu, gente? Vou deixar, cada vez aumentando mais, né? Está alinhado, estamos alinhados aí, né? Isso aí. Padrão. Olha o teste, né? Começou. Queridos, então olha só, veja só. Acima de tudo, Salomão, um dos homens mais sábios que já existiram na face da terra, depois de vivenciar várias coisas, várias experiências, e talvez esse seja um dos conselhos mais importantes. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, acima de tudo, querido, de tudo que você tem que fazer, de tudo que você tem que se preocupar, guarde o seu coração. E eu fui dar uma olhadinha nesse original aqui. Guarde, significa confinar. Tem um duplo sentido, confinar e observar. Então Salomão está dizendo, olha, assim como um pastor pega o seu rebanho, as suas ovelhas e coloca num aprisco e cuida para o lobo não se aproximar, assim vocês devem fazer com o coração. Cuidar dele, porque ele é vulnerável. É isso que Salomão está dizendo, o nosso coração é vulnerável, ele precisa ser protegido e tem inimigos rondando. Então olha só, como a gente precisa dedicar um tempo para isso. E um desses inimigos então é a raiva, que é um inimigo muito perigoso para a nossa fé. Ele prejudica a nossa fé. Fé e raiva caminham em direções opostas, diferentes. E eu falo por experiência própria. Essa palavra, em primeiro lugar, é para mim. Porque talvez você venha, assim como eu, de uma cultura familiar raivosa. A cultura minha, da família, é raivosa. Né? Então, assim, a gente aprendeu desde pequeno lá em casa a reagir. Nunca a se antecipar, né? Nunca a cuidar ou a gerenciar a emoção. Sempre explodir qualquer coisa. Então, assim, o time perdeu, raiva. Aconteceu um problema aqui, raiva. Atrasou uma conta, raiva. Sabe as coisas da vida? Raiva. Então, eu sei dos malefícios da raiva. Eu sei o que ela pode causar, por experiência própria. Mas eu quero te dizer que a graça de Jesus me alcançou. Né? Jesus, ele alcançou a minha vida e começou um processo de libertação da raiva. Que está durando até hoje. Então ele pode te alcançar também. Né? Não é fácil para quem tem uma personalidade como a minha. Talvez a sua seja semelhante. Mas não é impossível para Deus. Então hoje, gente, eu consigo ter uma reação diferente. Graças a Deus. Eu consigo ter uma reação diferente. Então, alguém aqui teve a oportunidade de ficar com raiva hoje? Seja sincero. Olha aí, ó. E ontem? E aí? Olha só. Eu fiquei com raiva ontem. E depois da meia-noite, então é hoje, né? O diabo fez hora extra no fim de semana, né? Trabalhou bastante. Oh, meu Deus. Né? Então, todos nós passamos em menor ou menor grau, ou maior grau, pela raiva. Mas, é importante a gente entender uma coisa, que a raiva por si só não é pecado. Sentir raiva não é pecado. Ela é uma emoção. Deus nos criou. Nós somos formados por Deus com sentimentos. Então a raiva por si só não é pecado. Ela funciona como um alerta para avisar a gente que a gente está sendo maltratado. Pisaram no meu calo. Né? Então, você não precisa se sentir culpado porque você sentiu raiva. Eu, durante muito tempo, e no início da minha caminhada com Cristo, eu ficava meio culpado. Falando, estou sentindo. Eu quero bater naquele cara.
será que eu estou sentindo? Será que eu estou oprimido, né? Alguma coisa assim. Mas depois eu entendi que a gente não precisa se sentir culpado, né? Olha que interessante, Efésios 4, 26. O que o apóstolo Paulo fala? Muito interessante, né? Olha só. Irai-vos, mas não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Então, quando vocês ficarem irados, a Bíblia não diz, não sinta raiva. É pecado. Não fique irado porque é pecado. Você vai sentir. Mas o que você vai fazer com esse sentimento, aí é que é o problema. O que você vai fazer com isso você pode pecar. E é um problema porque se a raiva permanece tempo demais no teu coração, ela vai criar uma raiz. E vai corroer a vida de Deus que está dentro de você. Então você que está me vendo aqui, você que está me vendo em casa, a raiva ela tem esse poder se ela permanece muito tempo no seu coração. E aí a gente se torna uma pessoa amarga, difícil de conviver. Você conhece alguém difícil de conviver? Conhece algum fio desencapado? Conhece? Não precisa levantar a mão, né? A gente, na nossa caminhada aí, a gente encontra algumas pessoas difíceis de conviver, né? Você toca e a pessoa explode. Pum. Certamente, gente, se você for olhar o coração dessa pessoa, tem uma mistura ali, tem uns componentes ali, de raiva, de frustração, de mágoa, de ressentimento, tudo meio misturado. Né? Tudo meio misturado. E só piora. Se você dormir com a raiva, o texto diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua... Texto muito usado para casais aí, né? Por que será? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Se você dormir com raiva, você vai acordar com raiva. Você acha que ela sumiu, mas ela não sumiu. Uma hora ela vai aparecer. Esse sentimento, uma hora ele brota novamente. Você parece que morreu, mas está ali. Então, gente, sentimento enterrado vivo nunca morre. Sentimento enterrado vivo não morre, tem que resolver. Por isso que o pastor falou aqui domingo passado. Tem que cortar a árvore inteira. Falar o pé de manga. Não é pé de manga, gente. É pé de pera. Foi pé de pera, né, pastor? Tem que cortar pela raiz. Não adianta juntar as folhas. Está sujando o quintal, corta o mal pela raiz. Então tem que resolver. A raiva descontrolada fez Caim matar Abel. O próprio irmão, gente. Briga de família, quem já viu? É desde Gênesis, né? É desde Gênesis. Então, geralmente estão presentes raiva, orgulho. Orgulho? Está presente? Meu Deus. Falta de perdão. Nós vamos falar sobre o perdão, né? Que é o mertiolate da raiva. Quem lembra do mertiolate? Que separava a alma do corpo, né? Que ardia, mas curava. Né? Nós vamos falar sobre o remédio já e a gente vai focar nos remédios. Mas, e essas questões de família, gente, muitas vezes dura anos. A gente mesmo conhece, eu conheço um casal, ou 2 irmãos, melhor dizendo, que morreram sem se reconciliar. Imagina, 2 irmãos que morreram sem se reconciliar, por causa da raiva e da falta de perdão. E a Bíblia diz que nós somos pacificadores. Mas na prática, não é isso que a gente vê. E muitas vezes entre pessoas que conhecem a palavra. Não conseguem pacificar. Né? Então, por isso que a gente ouviu. Por isso que eu falei, né? A gente precisa praticar, não adianta só ouvir. Então, eu sou da época da folhinha, tá? Um dia eu vou ter meu equipamento aqui. Então, todos nós passamos por situações que geram raiva. E é incrível como a gente escolhe o jeito mais difícil de resolver. Que não é o jeito de Deus, já percebeu? A gente escolhe o jeito mais difícil. Mas eu fui injustiçado. Perdoar uma fraqueza.
Já ouviu isso? Perdão é fraqueza. Eu vou favorecer quem me prejudicou? Não, não vou fazer isso. A raiva traz junto esse sentimento. Alguém me deve. Né? Eu fui injustiçado. Então, a pessoa precisa pagar. Alguma coisa tem que acontecer para pagar isso de alguma forma. Mas deixa eu te falar, a vida não é justa. A vida não é justa. Nós somos injustiçados várias vezes. O profeta Abacuque tem um texto, ele diz assim, Deus, mais ou menos assim, tá? Minha tradução, tá? Ele diz assim, Deus, os ímpios estão prosperando e eu estou aqui sofrendo. Né? Eles estão deitando e rolando e eu estou sendo humilhado. Cadê a justiça? Então, depois que o pecado entrou no mundo, gente, a vida não é justa. Mas a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. A salvação está com Ele. A salvação está debaixo das suas asas, diz Malaquias. Então, na cruz, Jesus se fez justiça por nós. Então, na hora da injustiça, você pode buscar socorro nele. Deus é justo. Amém? Então, se você sofreu uma injustiça, você pode buscar socorro nele. Então, todo mundo entende que resolver as coisas com raiva não é a maneira de Deus. Amém? Pelo contrário, gente, é uma armadilha do inimigo para prender você na mágoa, no ressentimento, na amargura, porque ele sabe que quando chega nesse ponto a tua fé fica abalada. Com raiva, você não ora. Ou você ora, uma oração meio esquisita, né? Se é que vocês entendem assim. Com raiva, você fica infeliz. E até mesmo doente. Ela pode provocar uma doença mental ou física. E além disso, a raiva é muito perigosa, ela está próxima do perigo. Porque na hora da raiva, a boca pensa mais rápido que a cabeça. Já percebeu? Então a gente bateu a raiva, bateu aqui, subiu aqui, pronto, falei. E aí a gente usa palavras que ferem, que machucam. Na hora da raiva, a gente usa palavras pesadas. Tiago 3,5 diz que a língua pode incendiar uma floresta. E é verdade, dependendo do que a gente fala na hora da raiva, leva tempo para consertar. E às vezes não tem mais conserto. É claro, a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio, se o coração está cheio de raiva, nós explodimos. Então olha a importância de a gente gerenciar isso. Escuta só, tudo que começa com raiva termina com vergonha. Cuidado. Tudo que começa com raiva vai terminar com vergonha. Agora, em contrapartida, a Bíblia mostra algumas maneiras de combater a raiva, e é isso que eu quero enfatizar agora. Né? São remédios que talvez doam. Não são coisas tão simples, às vezes, de fazer, mas, como eu disse, dói na alma, mas cura. Dói na alma, mas te ajuda a você, pelo menos, receber um renovo dentro do teu coração. Aquele tempo ali é o tempo que eu tenho, ótimo, vai dar bastante tempo. Primeiro remédio, Isaías 33, 22. Vamos lá, Isaías 33, 22. Sensacional, fantástico. Olha esse texto. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele que nos vai salvar. Quem que é o teu juiz? Não é você, é o Senhor. Se Deus é o teu juiz, entrega para Ele a tua causa. E deixa Ele te defender. Ele vai fazer a justiça. Amém? Então, claro, se vingar, fazer a tua justiça, é uma opção. Sim, mas a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Você tem a opção de fazer a tua própria justiça, é verdade. Então é assim, entrega e não pega de volta.
Entenderam? Entrega aí, confia. Entrega aí, descansa. Não é para pegar de volta. Vou trocar de advogado. Está demorando muito. Me dá aqui, Deus. Não. Entrega aí, descansa. Só que quando a gente entrega, tem uma questão. Que o jeito de Deus pode ser diferente do nosso. De resolver as coisas. Sim ou não? E muitas vezes é. E o tempo dele também. Mas confia, ele vai te defender. Ele é o teu juiz. Tá vendo, gente? Então, na verdade, a gente não precisa procurar muito por aí para encontrar motivos para ter raiva. Tem gente com raiva de Deus. Tem gente com raiva de Deus em busca de respostas. Sabe, Jesus não tem problema com respostas. Você pode perguntar. Pode perguntar tudo que você quiser. Né? Eu já tive meus períodos de conflito com Deus. Então, tem gente com raiva de alguém, com raiva do pai, raiva da mãe, raiva da família, né? Alguém que aprontou. Tem gente com raiva de si mesmo. Deu tudo errado, né? Me meti numa enrascada. Eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade de me perdoar. Quando eu fazia alguma coisa errada, essa era uma dificuldade para mim. Aceitar que eu cometi um erro. Né? E aí a Bíblia fala sobre outro remédio. Romanos 12, 21. Então, o primeiro deles, entregar para Deus a tua causa. Segundo, olha que legal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, olha que legal, gente. Quando você se sentir injustiçado, ao invés de ficar se remoendo, faça algo bom. Seja bênção na vida de alguém. E você vai ver o que acontece. Então, a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, que a raiva habita no coração do tolo. Eu decidi que eu não vou ser tolo. Eu decidi que a raiva não vai roubar de mim a alegria de Deus. Nada vai tirar a tua paz, a não ser que você permita. Então o inimigo espera que você pague o mal com o mal. Mas aí você vai lá e faz o bem. Né? Você vai lá e ora por alguém. Você se envolve aqui com o trabalho social da C3. Você tem um connect para fazer, você vai lá e faz o seu connect. Você pega a sua família, sai, vai dar uma volta, vai jantar. Você não vai ficar remoendo, você vai pagar o mal com o bem. Aí o inimigo fala assim, ué, eu achei que ele ia chutar o balde. Eu achei que ele ia sair da igreja. Eu achei que ele ia parar com tudo. Eu achei que ele ia separar da mulher. Eu achei que ele ia abandonar a família. Eu achei que ele ia xingar todo mundo, mas ele continua firme na fé. É nessa hora que você mostra que você é um discípulo de Jesus. Pagando o mal com o bem. Então, gente, nós estamos falando aqui, perceberam já? Nós estamos falando sobre os frutos do Espírito. Longanimidade. Domínio próprio. Nós estamos falando sobre ser tardio em se irar. A Bíblia diz lá em Tiago, seja tardio em se irar. Eu tive um caso de sucesso na minha vida essa semana, quando eu soube da nota das minhas filhas. Foi um case de sucesso, né? Elas estão aí? Não estão aqui, né? Não, gente do céu. Foi um excelente teste para o gerenciamento da raiva. Pode parecer simples para você, mas para mim é algo muito difícil. Então eu consegui não explodir. Olha que bênção. O que um pai que se preza sempre fala? Não faz nada da vida, só estuda e tira uma nota dessa. É clássico, né? Então eu consegui não explodir. Eu consegui. Por enquanto, eu consegui pagar o mal com o bem. Vamos ver até quando, né? Então, pode parecer simples para você, mas nós somos tentados de várias formas. Então vai aparecer um teste para você.
Nasce da sua dificuldade. Então fica esperto aí, sabe? Mas olha, Deus não vai te pedir nada sem te dar a capacidade para fazer. Tá? Deus não pede nada se Ele nem te dá a condição de você fazer. De você superar aquilo. Então é possível, primeiro, entregar para Deus a tua causa. Segundo, pagar o mal com o bem. Terceiro, perdoar. E esse remédio aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Tá? Porque esse é um pouquinho mais difícil. Na prática, né? Na prática. Ele é um pouquinho mais difícil. Muita gente tem dificuldade de perdoar. Muita gente tem dificuldade. Eu já ouvi isso, Léo, eu tenho dificuldade. Eu não consigo. Eu consigo até pedir perdão, mas perdoar para mim é difícil. E na verdade, gente, essa é uma dificuldade, porque na verdade você não vai ter mais o controle. Quando você perdoa, você perde o controle. Você está livre. E aí que você fica livre, você fala assim, estou livre, e agora, o que eu faço? Então a gente não quer liberar. É meio que um ídolo. Aquilo é meio que um ídolo no nosso coração. Vocês estão entendendo? Você já viu o elefante do circo? Que ele fica preso a vida inteira? É a falta de perdão, né? Aí ele fica naquela corrente, daí eles vão lá e tiram a corrente do elefante. E ele fica assim, ó. Ele pode ir embora. Você está livre. Mas ele não sabe o que fazer. Ele não está acostumado a ser livre. Ele não está acostumado à liberdade. Então, o perdão tem esse poder de te libertar, de enterrar o sentimento, enterrar a raiva. Né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço com a Paula. Eu já vou avisar que é brincadeira. Que é assim. Ceia é tempo de perdão. Né? Daí eu pego o copinho, olho para ela e falo assim, amor, ceia é dia de perdão. Então, eu te perdoo. Né? Te perdoo por tudo e tal. Né? Ela fica me olhando com aquela cara de bastante alegria. Né? Porque o perdão tem dois lados, né? A gente também erra. Então é perdoar e pedir perdão. Muitas vezes para apaziguar a situação. Mesmo que a gente não tenha até uma responsabilidade maior, um pouquinho a gente sempre tem. Mas muitas vezes isso diminui a raiva. Então são dois lados, perdoar e pedir perdão. São dois remédios excelentes contra a raiva, né? Essa mistura, ela vai azeitando e vai limpando o coração. Amém, gente? Então, quando a gente não perdoa, a gente fica o quê? Paralisado. E aí Deus tem algo para a pessoa lá na frente, muito melhor, mas ela não chega, porque ela não liberou aqui. Então ela não chega lá. Eu já tive uma situação muito difícil na minha vida. A pessoa era meu amigo. E realmente me prejudicou. Eu consegui perdoar. A amizade não foi mais a mesma. A consequência aconteceu. Mas eu me libertei daquela dívida. Então eu posso te dizer, o perdão, ele é sim um bálsamo contra a raiva. Né? Mas, então, como perdoar? Se a pessoa te ofende rotineiramente, por exemplo. Ou se você não consegue nem ver a pessoa. Só de ver ali já dá um trimelique. Sobe um negócio, né? E se a pessoa já morreu? Daí você pode orar diante de Deus. Né? Você pode ter uma conversa com Deus ali sobre perdão. Tem um pastor amigo meu, ele me contou uma história sensacional. E ao mesmo tempo impressionante. Ele disse, Léo, eu fui chamado para orar por uma pessoa que estava há 1 mês em coma. E assim, não morria. Já estava somente por aparelhos, né? E ele foi lá, chegou assim para a família e falou assim, me conta um pouquinho da história dele. Assim, muitas brigas, muitas discussões, questões familiares e tal, difícil. Ele chegou para a pessoa, para o paciente, e falou, olha, a Bíblia diz que você precisa perdoar. Eu não sei se você está me ouvindo,
Mas eu quero dizer para você, liberar o perdão. E eu vou fazer uma oração aqui. E orou. Aí ele me contou que ele foi para casa, e mesmo dia, algumas horas depois, ele recebeu uma ligação. Pastor, obrigado, porque o Senhor recolheu fulano de tal. Então, a falta de perdão estava prendendo ele, gente. Vocês acham que isso é possível? Olha que coisa forte. Então, olha que coisa opressora. Né? Olha o que diz então Efésios 4:31. Veja só. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então essas palavras o apóstolo Paulo falou numa prisão. Ele tinha todo motivo para querer se vingar. Todos os motivos. E muitas vezes você não está numa prisão de verdade, mas você está prisioneiro de sentimentos, de raiva. E você está prisioneiro, você não consegue liberar. Né? E aí a gente age assim, com ira, com cólera, com gritaria, às vezes por pequenas coisas. E esses sentimentos, então, eles servem para justificar comportamentos agressivos, impulsivos, precipitados. E eu comecei a pedir ajuda ao Espírito Santo na minha vida. Eu quero dizer para você, peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a agir diferente na hora da raiva. Ele é o nosso ajudador. Tira esses sentimentos de mim, Espírito Santo. Começou um trabalho na minha vida. Então nós somos até maliciosos muitas vezes, maquinamos um plano de vingança aqui dentro. Quem nunca maquinou um plano de vingança? A gente não pensa em graça e misericórdia. Mas o apóstolo mostra na sequência como perdoar, que é o versículo 32. Por isso eu queria dizer para você, imprime esse versículo aí, cola no teu guarda-roupa. Deixa ele bem visível. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, se o próprio Deus me perdoou, te perdoou, você não pode se recusar a perdoar. Esse cara não merece, mas eu também não merecia. Eu não merecia ser salvo. Então, se a graça de Deus me alcançou e me salvou, eu preciso perdoar por obediência à palavra. Agora, tem limite para o perdão? O que vocês acham? É uma vez só. Se vacilar de novo, vai para o limbo. É isso? Eu acho que esse texto que eu vou ler aqui é o principal da noite. Claro, todos são fundamentais. Mas esse é um texto, eu diria que ele é um pouco pesado, porque ele mostra uma realidade. Mateus 18, 21, 35. E nós estamos caminhando já para o final. Mas presta atenção. Presta atenção. Mateus 18, 21, 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Pedro então já dá joga ali um verde, né? Ele fala, vou jogar um número aí que já é um número legal, né? Até 7 vezes. Tá bom, né? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 7 vezes 7, 49. Gente, o cara aprontar com você 490 vezes no dia, o cara é bom. Ou é ruim, né? Então vamos lá. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Então presta atenção nisso agora. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo.
O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que deve, miserável. Mais ou menos assim, né? Enforcando ele, né? Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Então, a raiva tem limite também, né? O Senhor ficou irado. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Dureza, né? Minha conclusão, quando eu leio esse texto: quem recebe misericórdia tem a obrigação de ser misericordioso. E quem insiste em fazer justiça, recebe justiça ao invés de misericórdia. Deu para entender? E se a gente for receber justiça, nós temos um problema sério. Nós estamos em apuros. Então, se você não perdoa, você também não pode errar. É isso que está dizendo aqui. Então, gente, a nossa dor não é um troféu. Você vai ficar mostrando, né? Olha aqui, fui prejudicado, que beleza. E às vezes dá até vergonha de contar, né? A história, mas essa dor pode se tornar um veneno que corrói você, corrói a sua fé. Então precisa perdoar. E certas coisas, gente, você não vai ter de volta. Perdeu, já foi. Não adianta ficar culpando pessoas ou se culpando. Esse não é o plano de Deus, não é assim que Deus faz as coisas. E isso também não vai adicionar alegria para você, né? Não vai te edificar. Então, como matar a raiva? Pontos práticos. Os práticos. Você matar a raiva. Bom, primeiro, identifique com quem ou o que você está enraivecido. O que causou isso? Eu falei para vocês que eu tive um problema, né? Que eu perdoei um amigo. Quando eu fiz isso, eu precisei identificar. Porque fugir do assunto é pior. Eu não quero falar sobre isso, não. Identifique o que causou. Com quem ou o que está causando isso. Segundo, defina a dívida. Qual é a dívida? O que está gerando esse sentimento de raiva? No meu caso ali, as notas das minhas filhas, é a dívida. Eu já defini. Terceiro, cancele a dívida. E normalmente você não precisa ir até a pessoa, né? No meu caso eu fui. Liguei e falei: meu amigo, sabe aquela situação assim, 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 assim? Você está liberado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Segue a tua vida. Mas, às vezes a pessoa já morreu. Às vezes você não tem mais acesso. Ore, fale com Deus. Entrega diante de Deus. Sabe? Então, nem sempre você vai até a pessoa. E também, encerre o caso. Por último, encerre o caso. Às vezes a emoção conectada àquele assunto, ela volta, mas não reabra o caso. Né? Deixa na cruz. Perdoe. Perdoe. A cura está no perdão. Esse é o melhor remédio. Né? Você não me deve mais. É ardido que só. Dói. Né? Crescer dói, né? Perdão é sinal de crescimento. Crescer dói, mas liberta. Então, é ardido que só, mas cura. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração alegre formoseia o rosto. Quando você perdoa, o coração fica alegre, então você fica mais bonito. Amém? Solução para muitos aí. Para nós, né? Para nós, deixa eu me incluir nessa.
Então, que benção, gente. Vou chamar o pessoal aqui. Quero dizer uma coisa. Que na minha situação que eu vivi, isso é algo... Eu queria dizer para vocês que eu aprendi a dizer não para as pessoas. Sabia que o não também é resposta? Porque assim, eu disse sim para ele não ficar bravo, não ficar com raiva. Só que daí eu fiquei com raiva depois. Então eu digo não, hoje, que daí eu não passo raiva e preservo minhas amizades. Preservo meus relacionamentos pelos quais eu tenho muito apreço. E vocês são meus amigos. E também aprendi a selecionar melhor quem convive comigo. Porque a Bíblia diz para amar todos, mas não para conviver com todos. Então isso poupa bastante a raiva. Amém? Quando a gente lê os Salmos, você vê Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele passando por diversas situações. Ele não tinha problema, Davi não tinha problema de se expressar. Ele não tinha vergonha de fingir ser um personagem, né? Porque às vezes a gente está, vou falar de mim, né? Às vezes a gente está fingindo ser um personagem, né? Porque a gente está alegre por fora, ou bem vestido por fora, vestido de Ronald por fora, mas o coração está apertadinho, né? Muitas questões aqui. Davi não tinha esse problema, né? Ele se jogava mesmo, se derramava mesmo. Então, você vê muitas situações, né? Em alguns momentos, Davi confuso, abandonado, com raiva, mas ele não se expressava para qualquer um. Ele pedia socorro para Deus. A coisa boa de você ir para Deus é que Ele vai dar a ajuda que você precisa. Amém? Então eu queria te convidar agora, que a gente pudesse orar. E você se derramar na presença de Deus. Eu não sei como que está o teu coração. A Bíblia diz que Deus olha o coração. Deus sabe como está. E Ele quer tocar aí em você, curar você. Então nesse momento agora, eu vou começar a orar. Nós vamos começar a orar. A música vai tocar. E se você se sentir impelido pelo Espírito Santo a vir aqui na frente, nós vamos orar com você. Não é obrigatório, mas de repente você vai sentir o Espírito Santo te impulsionando. Para quê, Léo? Para que você seja limpo. De repente você precisa perdoar. De repente tem algo mal resolvido dentro do seu coração. Você está de mal com Deus. Tem questões na sua família ainda que não foram resolvidas. Nós, os pastores aqui, vamos orar por você. Nós vamos investir um tempinho em oração. É um tempo de liberdade agora. Onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. E eu quero dizer para você, não importa se você está aqui a primeira vez, ou se você é cristão há muito tempo, em algum momento você vai precisar dessa palavra. Em algum momento, se não for hoje, vai ser em algum momento da sua vida. Então essa palavra não é específica para um grupo só, para todos nós. Vamos orar, vamos ficar em pé. Amém. Se já você quiser vir aqui na frente, pode vir. Não importa quem está do seu lado, não importa com quem você veio, não importa. Agora é você e Deus. Você e Deus. Nós vamos orar. Oh Deus. Oh Senhor. Rabassore canta labarash. Rabassore canta labarash. Canta labarash. Rebassore canta labarash. Canta labarash. Se pastores puderem nos ajudar, por favor, vamos orar. Eu vou orar também. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, diante dessa palavra aqui, nós estamos diante do Senhor, Pai, com o nosso coração, Deus, sem representar nada. Agora nós estamos aqui de verdade, Senhor, confessando que nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, Pai, toca os corações, cura
Cura os corações, Senhor. Renova, restaura, Senhor. Oh Deus, situações da vida nos machucaram. Situações da vida nos feriram. Senhor, nos ajuda a perdoar. Senhor, nos ajuda a entregar aquilo que nos paralisa neste momento, em nome de Jesus. Oh Deus, nós precisamos do Senhor. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é o nosso salvador. Pai, nós invocamos a Tua presença. Senhor, vem Espírito Santo. Oh Senhor, Deus nos libera os corações agora para avançar, para alcançar o que o Senhor tem lá na frente. O Senhor quer muito melhor. O Senhor tem o melhor para os seus filhos, Pai. Deus, nós queremos declarar que nós vamos pagar o mal com o bem. Nós declaramos que somos discípulos de Jesus. Que essas situações não vão roubar a nossa fé, não vão roubar a nossa alegria de estar na Tua presença, de fazer as coisas para o Senhor. Oh Deus, renova, Senhor, o interior de todos que estão aqui. Visita cada coração, cada vida, olha cada situação de família. Deus, que haja uma total liberdade agora de tudo, toda dívida seja cancelada, assim como o Senhor cancelou a nossa dívida na cruz do Calvário, Pai. Começa, Senhor, esse processo, Deus, de libertação, de renovo, Pai. Traz alegria, Deus, alegra o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando. Você que está aí, continue orando.
Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em Ti nós podemos encontrar consolo, podemos encontrar refúgio. Obrigado porque não há limites para o Senhor, não há impossíveis para o Senhor. O Senhor nos ama incondicionalmente, o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós podemos sentir, nós podemos ver, o Senhor está fazendo no nosso meio grandes coisas. Podemos perceber que de glória em glória, nós podemos alcançar a estatura do varão perfeito, Pai. Nos ajuda, Senhor, a de glória em glória, a gente crescer, Senhor, crescer na nossa fé, sermos maduros na nossa fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Gente, você percebe o agir de Deus? Sabe? Eu quero falar com você. Pode continuar orando, não tem... Pode continuar orando. Mas eu quero falar com você que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Você, o nome de Jesus você acha bonito, você acha legal, mas você ainda não confessou com a sua boca que Jesus é o teu Senhor. A palavra de Deus diz, nós precisamos crer com o e confessar com a boca que Jesus é Senhor. As circunstâncias da vida estão te mostrando que é hora de você se achegar a Deus, que não há outro caminho se não for por Jesus. É com você que eu quero falar, e eu quero te perguntar, se nessa noite, você abre o seu coração, para que Jesus te alcance, para que Jesus entre, e seja o teu Senhor e Salvador. Então, preste atenção, Ele vai entrar e vai ser o teu Senhor, então Ele vai mandar na sua vida. Ele vai conduzir a sua vida da maneira dEle, não é mais da sua maneira. Você está disposto a abrir mão? Pensou? Pronto, já deu tempo. Levanta sua mão, você que ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de fazer essa oração, quer fazer essa oração junto comigo, nessa noite, desse lado aqui. Tem alguém? Pode levantar. Deus está falando para você levantar a mão. Temos alguém? Glória a Deus. Desse lado aqui. Alguém ainda não entregou sua vida para Jesus? Nós vamos para uma sala lá no fundo, reservada. Tem uma equipe preparada que vai fazer uma oração com você e vai te receber. Por isso, fique tranquilo. Levanta sua mão. Tem alguém? Não? Aqui também não. Amém. Amém. Então nós vamos encerrar. Nós vamos ter mais continuar com o pessoal aqui. Então eu vou encerrar, gente. Quero dizer para você que a prática da fé funciona da seguinte forma. Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele dizia: você pode ouvir 1000 sermões, isso não vai adiantar nada. Você precisa ouvir e meditar. Então o que é meditar? É pegar a palavra e durante a semana, no seu devocional, você investir tempo nela. Aí você vai conseguir praticar. Por isso que tem muita gente que ouve, mas não consegue. Então, no seu connect, durante a sua semana, no seu devocional, pega essa palavra, dá uma olhadinha. Todas as palavras que os pastores aqui da C3 pregam estão disponíveis, estão no YouTube, certo? Entra lá, medita, investe um tempo no teu coração, investe o tempo na tua fé, para que você consiga praticar. Amém? Deus abençoe.